O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos lhe contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca para ressuscitar, para libertar, para ensinar e educar na fé. Esta é a missão. E a essência de tudo isto é que eu ressuscitei, estou vivo e presente no meio de vós. Eu vou voltar para o Pai. É o que nós iremos celebrar no domingo, no 7º domingo da Ascensão. Eu vou voltar para o Pai, mas quero deixar a igreja viva, presente, para dar continuidade à missão que eu iniciei. Pedro será o meu sucessor. Pedro se torna o primeiro Papa da Igreja Católica, Pater et Patris. A palavra Papa significa Pater et Patris, que significa Pai dos Pais. E hoje nós temos o Papa Francisco,
que é o sucessor visível de Pedro. São 2 milênios de história. E essa igreja da qual nós pertencemos é divina e humana. Divina porque a cabeça é Jesus Cristo, misericordioso. A mãe Maria, misericordiosa, que acompanha essa igreja que caminha. Ela é humana porque é formada por nós, seres humanos. Mas quem governa, quem rege, quem santifica a igreja é o Espírito Santo de Deus. E nós estamos caminhando para receber os dons do Espírito Santo que o Cristo nos prometeu. Eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos. Vou lhes enviar o Paráclito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. 8 dias depois, após a sua ascensão, nós iremos celebrar a maior festa da igreja, que é a festa de Pentecostes. Por quê, Padre? Nunca se esqueçam disso. A Igreja Católica Apostólica nasce no dia de Pentecostes, sob a efusão do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa bonita. Então nós teremos aí uma longa caminhada, como Jesus teve para preparar seus discípulos. Ele permaneceu no meio deles. Apareceu a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, aos discípulos reunidos. Aparece a Tomé. Há incredulidade, incertezas, dúvidas. Aparece de novo. Se deixa ver, se deixa tocar. Come e bebe com eles um corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo espiritual, que se deixa ver, que se deixa tocar, mas se é capaz de transpor barreiras. Como nos narra o evangelista São João, as portas estavam fechadas por medo dos judeus. A igreja estava nascendo. O Cristo havia dito: eu vou ressuscitar ao terceiro dia e vou estar no meio de vós. E aos poucos, ele vai alimentando a fé dos seus discípulos. Vocês serão as minhas verdadeiras testemunhas. Eu vi e dou testemunho, e o meu testemunho é verdadeiro. Então a igreja, ela nasce, cresce, caminha, tendo como base, como suporte, o Cristo ressuscitado. Porque nos fala também o apóstolo: se o Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé, vã seria a nossa pregação, e consequentemente, a igreja não existiria. Se a igreja existe até hoje, mais de 2 milênios, é porque ela está sob o olhar do Espírito Santo de Deus. Porque se ela fosse somente humana, já teria acabado. Mas ela está presente. E o Espírito Santo de Deus, ele é presença. Não tem passado e nem futuro. Nós que estamos aqui hoje, vamos passar. Mas o Espírito Santo de Deus, ou a Santíssima Trindade, esse Deus que é Pai, esse Deus que é Filho, esse Deus que é Espírito Santo, é eterno, é onipresente, onipotente e onisciente, para toda a vida e para todo sempre.
Por isso, altos e baixos aconteceram e vão acontecer ao longo da igreja, porque ela vive também a dimensão humana. Mas não precisamos ter medo. O Cristo disse: eu estou no meio de vós. É isso que é importante para nós. Vamos caminhar juntos nesse tempo pascal. E hoje, de uma maneira especial, no segundo domingo, nós chamamos o domingo da misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim miserere cordis. Miserere significa ter compaixão. Cordis, o que é? Coração. Então a palavra misericórdia significa ter compaixão do coração. É sentir o que o outro está sentindo. É compadecer com aquele que sofre. É ser solidários com aqueles que padecem. Isso é misericórdia. E nesse tempo eu estava pensando, nesse tempo de pandemia, nós somos chamados a usar muito a palavra misericórdia, porque é unir os sentimentos. Misericórdia é você ter a capacidade de unir o seu sentimento ao sentimento do outro. O que o outro está sentindo. Misericórdia não é caridade. A caridade muitas vezes você dá e vira as costas. Muitas vezes você dá um pedaço de pão, um prato de comida a alguém que lhe pede e fica nisso. E a pessoa vai embora. Você praticou a caridade, sim, foi caridoso. A misericórdia é um passo adiante da caridade. Nunca se esqueçam disso. A misericórdia é um passo à frente da caridade. Porque quando você usa da misericórdia, você sente o que o outro está sentindo. Você sofre com o outro que está sofrendo. Isso é ter compaixão. É ser misericordioso. Entenderam? Caridade você dá, você faz, e você não se preocupa, você não sente o que o outro está sentindo. Misericórdia não. Misericórdia você vai mais além. Você me pede um pedaço de pão. Por que você me pede um pedaço de pão? Porque eu estou com fome. Mas eu já senti fome. Eu já passei pela fome para sentir o que o outro está sentindo? Nem sempre. Eu dou um pedaço de pão, pratico a caridade. Mas se eu procuro sentir o que o outro está sentindo, eu uno o meu sentimento ao dele. Eu sofro com ele, compadeço com ele, mas sou solidário a ele. Isso é misericórdia. Ir um pouco mais além. Por isso que Jesus é misericordioso e nos chama a ser bem-aventurados, como falou tão bem o Luiz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Amém.